gente, eu me chamo Sara Camila e hoje eu vou falar pra vocês os motivos pelo qual eu desativei todas as minhas redes, Instagram, TikTok, todas essas fontes de entretenimento e por que eu desativei. Isso aqui era pra ser um erro do vídeo, mas eu tô achando fofo. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: quando você não paga pelo produto, o produto é você. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada nas redes sociais, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de Instagram, gostava de TikTok, e sempre gostei muito de postar fotos, tirar fotos, só que chegou um momento que isso parecia não ter limites, eu já não sabia o que é que eu era, o que é que eu gostava, além das redes sociais, porque muitas das vezes o algoritmo, muitas das vezes assim, quase sempre, ele vai te influenciar a comprar e a gostar de algo que você nem sequer pensou, nem sequer tinha vontade, mas de tanto ver, o seu cérebro acostuma com aquilo e você começa a criar uma necessidade, tipo, eu preciso daquilo, quando na verdade você não precisa. E isso já não é mais você. Você não tá pensando por si. Outras pessoas estão tomando decisões por você e você não tá percebendo. E foi justamente isso que estava acontecendo comigo. Eu nunca fui 100% viciada em redes sociais, só que chegou um momento que eu perdi o prazer nas coisas, eu não conseguia mais assistir filmes longos, eu não conseguia mais ler, eu não conseguia assistir vídeos sem querer acelerar, porque tem aquela opçãozinha de acelerar do lado. Só que daí eu comecei a ver que não era algo normal, porque eu sempre gostei muito de ler, eu sentia prazer em estar com a minha família. Só que chega um momento que o cérebro tem tantos estímulos que quando é algo pequeno, digamos que pequeno, você não tem mais tanta vontade, você perde o prazer. Algo que era extremamente prazeroso já não tem mais sentido para você. Como, por exemplo, ler um livro, sentar na frente de casa, conversar com os amigos, ver o pôr do sol de algum lugar, porque você sempre quer ter muitas coisas de vez. Quando a gente está no celular, quando a gente está mexendo no Instagram, enrolando o feed, você nem percebe que tá no automático, que já é algo que você nem percebe que tá fazendo. Então você vai rolando, 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 só que chega um momento que você já buscou tanto estímulo que já não tem mais graça. E foi literalmente isso que aconteceu comigo. Então eu vou mostrar pra vocês e vou falar um pouco de tudo que eu tô fazendo pra reverter. Na verdade, vocês vão acompanhar comigo essa rotina, porque só tem uns 2 dias que eu desinstalo o Instagram. Porém, eu já tinha feito isso antes, em 2021. Eu tinha feito o desafio do minimalismo. Eu vi um vídeo aqui no YouTube de um menino que tava falando sobre esse desafio do minimalismo. Eu não lembro direito qual é o nome dele, só que o vídeo dele é muito interessante. Então, ele propôs que a gente ficasse um mês sem as redes pra poder entender, sabe? É como se você fosse uma busca de quem é você, longe das influências, assim, o que é que eu gosto. E foi nisso, em 2021, eu comecei a fazer terapia e eu queria saber quem eu era. Foi o momento que eu mudei de cidade, eu ainda tava morando no Brasil. Morei de cidade, tava fazendo faculdade, tava trabalhando, e eu quis entender quem eu era, o que é que eu gostava de fazer, longe de tudo isso. Então, eu comecei a fazer esse desafio, só que não era 100% do jeito que ele falou. Eu quis fazer o seguinte, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a anotar no caderno coisas que me davam prazer, coisas que eu gostava de fazer e coisas que eu me permitia aprender. Como, por exemplo, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de escrever histórias, escrever paródias de música. Eu sempre gostei de criar coisas, de escrever textos e tudo isso. E aí, esse ano, esse ano de 2021, quando eu estava fazendo o desafio, eu percebi que eu gostava de escrever. Foi então que eu comecei a escrever poemas, poesias, coisas que eu não tinha noção que eu sabia fazer. Ou seja, eu não sabia quem eu era, tipo, o que é que eu gostava. Eu sempre fui muito influenciada depois de um certo tempo. Comecei a ser muito influenciada pelo Instagram. E eu me peguei também me comparando a outras pessoas, o que não acontecia antes. Eu sempre fui satisfeita comigo mesma. Só que chegou um momento que eu já não tinha mais controle e eu falei, eu preciso retomar esse controle. Então, deixa eu dar as diquinhas que me ajudaram naquela época, né? Porque agora eu já tô assim de novo. Por isso que eu quis começar de novo o desafio, vocês vão acompanhar comigo. E aí eu vou dar umas diquinhas pra ajudar vocês a como se livrar desse vício. O primeiro de tudo, o maior conselho é suporte o processo e não desista no meio do caminho. Porque assim, como você ficou muito tempo ligada, como você ficou muito tempo nas redes, o seu cérebro está acostumado com estímulos, ele vai buscar mais estímulos, vai buscar prazeres em coisas que, mesmo que para você não tenha prazer no momento, lá na frente vai ter. Então essa é a primeira dica, né? Na verdade é mais um conselho que é para você persistir, porque no começo realmente é sempre difícil. E mesmo que as pessoas achem que é uma bobagem, na verdade só quem tá na pele sente o que é não sentir mais prazer nas coisas. Tipo, você tinha tanto prazer fácil,
Você poderia muito bem assistir um filme enquanto tá jogando videogame, assistir um filme enquanto tá rolando o feed. Eu mesma fazia isso, só que eu percebi que não era normal. Então, o primeiro conselho e dica é persista, mesmo que seja difícil. A segunda dica é crie hobbies. Crie hobbies e se permita aprender coisas novas, testes coisas novas. Porque às vezes você não sabe que tem uma paixão por algo até você fazer, aprender e você vai criar paixão. Por exemplo, eu quero aprender a crochê, mas eu não gosto de crochê. Só que você não gosta porque você ainda não sabe. Você pode realmente fazer e não gostar, mas muitas das vezes a gente não tem noção que gosta de alguma coisa. Até começar a fazer, você sente prazer por essa coisa. Então, crie hobbies, crie alguma paixão, tenha alguma paixão, alguma vontade de fazer algo, vontade de fazer algo absurdo. E é isso, a segunda dica. A quarta dica é pratique o autoconhecimento. Eu acho que quando a gente se conhece, muitas coisas ficam esclarecidas e a gente não pensa tanta besteira, porque a gente sabe a razão pela qual a gente está se comportando de certa forma. Então, quando você se conhece, o processo fica bem mais fácil. Não que seja fácil, mas fica mais fácil. Anote as coisas que você gosta, anote as coisas que você não gosta, faça terapia se você puder. Mas se conheça. De que adianta você estar em um mundo tão grande, você conhece sobre tantos assuntos, você sabe de ciência, geografia, tá na faculdade boa, mas você não conhece nem a si mesmo. Então se conheça e busque coisas que você gosta. Saiba quem você é. A terceira dica é pratique exercícios físicos. Ah, mas Sara, eu não gosto de exercício físico, eu acho chato, eu não tenho constância, eu não tenho paciência. Gente, é algo que não é negociável. É algo que não tem que ser negociável. É como se você bebesse água, você precisa beber água, você não faz por prazer. Ou é como levantar da cama. Então, o esporte é algo que deveria ser obrigatório para todo mundo. Então, o corpo humano, ele não foi feito para ficar parado. Você vai ver que quando você começar a mexer o seu corpo, você vai sentir muita diferença em tudo da sua vida, saúde física, mental, condicionamento físico. Você vai perceber que há muito mais prazer em estar se mexendo, em estar se movimentando, do que estar o tempo inteiro deitada no celular, ou deitada no sofá, no celular, rolando feed de coisas que você nem se importa. Então, pratique exercício físico. Mesmo que você não goste, sei lá, musculação, não gosto. Tem tantas outras coisas, gente. Tem dança, judô, tem tantas coisas, fazer uma simples caminhada, mas não deixe o seu corpo parado, porque o ser humano não foi feito para ficar parado. A quinta dica é: tenha um consumo consciente. Eu li uma frase que dizia o seguinte: quando você consome de modo consciente, a sua mente é nutrida. E quando você não consome de modo consciente, o seu tempo é como se você estivesse jogando seu tempo fora. É como um vício. Então, sobre qualquer assunto que você tenha interesse, você pode pesquisar, do que simplesmente estar rolando feed de vídeos que você não sabe quem são as pessoas, não conhece e não se importa. Às vezes vídeos só prazerosos de, sei lá, amassando alguma coisa, pessoas comendo, provando comidas. Pesquise coisas que você realmente gosta. Por exemplo, se você gosta de aprender receitas, pesquisa como fazer bolo. Se você quer saber, sei lá, sobre política, sobre qualquer assunto que vocês gostem. Então, vocês podem nutrir sua mente e aproveitar o tempo de vocês com algo que realmente vai fazer diferença na sua vida. Então, lógico que você pode ter seu tempinho de descanso, querer ver algum filme besteira, algum besterol, que tá tudo bem, querer se distrair. Desde que isso não seja o tempo inteiro, né? Porque, parando pra pensar, a gente fica muito tempo no celular. Parem pra ver, vocês vão surtar quando vocês abrirem o celular de vocês e olharem quanto tempo vocês ficam nas redes sociais, ou até no celular. Porque às vezes a gente não tá nem conversando com alguém, é só literalmente vendo feed, vendo vídeo no TikTok, vendo isso. Não é nada interessante. Então, não quero perder a vida de vocês, querer perder o tempo de vocês com algo que não é nem real, né? Não é nem palpável.